Boa tarde, amados e queridos. Bom, meus amados, depois de um bom tempo sem fazer vídeo aqui pelo canal, estou aqui de volta a fazer mais vídeos, falando da palavra do nosso Salvador, aquele que morreu por nós no madeiro, aquele que a Bíblia o chama de Jesus, mas que verdadeiramente o seu nome é Yahushua, seu verdadeiro nome, que foi ocultado de nós, nos concílios que houveram, como o concílio de Trento, de Macedônia, o concílio de Jerusalém e muitos outros concílios. Eles trataram ali de fazer o que diz o profeta Jeremias no capítulo 11, verso 19, que diz: arranquemos da terra a árvore com o seu fruto, para que não haja memória do seu nome. E que árvore é essa? A árvore nada mais é ou ninguém mais é do que o próprio Salvador Yahushua, não é isso? Ele confirma isso lá no livro de João, capítulo de número 15, quando ele diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Então, videira nada mais é do que a árvore frutífera, não é isso? Confirmando que ele é a videira, aquela árvore que os copistas, ao traduzir as escrituras sagradas para criar a Bíblia, eles cumpriram esse intento de Satã, que foi trocar o nome do Salvador para que não houvesse memória, ou seja, lembrança do seu nome. Então vamos lá. Eu quero estar lendo aqui livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 16 em diante, que diz: eu, Yahushua, envio meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Yahu fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Yahu tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Assim seja. Ora, vem, ó Yahushua. A graça do nosso Salvador Yahushua esteja com todos vós, assim seja. Por que, amados, que eu tenho lido estas palavras aqui do livro das revelações do Apocalipse? O porquê? Nosso foco será mais aqui nos versículos 18 e 19, que diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Yahu fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra desta profecia, Yahu tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Eu li esta passagem e esses versículos para abordar um assunto muito interessante. Que assunto é? A respeito do nome do nosso Pai Yahu, que a Bíblia o chama de Deus, e do nosso Salvador Yahushua, que a Bíblia o chama de Jesus. Nós vemos que, como foi profetizado pelo profeta Jeremias e muitos outros, que o nome do Salvador seria ocultado, ou seja, arrancado da terra a árvore com o seu fruto ou com seus frutos, para que não houvesse memória do seu nome. Memória quer dizer lembrança, para que ninguém lembrasse do nome do Salvador. Então, Jeremias 11, verso 19, esta profecia foi dada. E nós vemos que aqui no Novo Testamento, essa profecia ela se cumpre. Os tradutores, quando eles traduzem as Escrituras Sagradas para o português e para as outras línguas, eles fazem a cópia, chamada Bíblia, e colocam apenas 66 livros. Nós sabemos que existem livros incontáveis das escrituras que os hebreus tinham e que o nosso Pai disponibilizou para a humanidade, como o livro de Enoque, como
Evangelho de Bartolomeu, como a descida do Salvador ao inferno, que está lá no Evangelho de Bartolomeu, e muitas passagens, muitos outros livros que não entraram na Bíblia, dizendo eles não serem livros inspirados, né, por Deus, por assim dizer, né, pelo espírito de Yahweh. Mas se não são inspirados, por que na própria Bíblia tem passagens fazendo menções desses livros? Como o livro de Judas fala do livro de Enoque, não é isso? Como você vai ler lá o livro dos reis, está escrito assim: porventura os demais atos dos reis não estão escritos no livro de Jassá? E o livro de Jassá não está na Bíblia, mas está nos livros apócrifos. Apócrifos quer dizer escondidos, aquilo que eles esconderam para não colocar na Bíblia. Mas a pauta hoje não é isso, a pauta hoje é sobre o nome. A gente às vezes chega para uma pessoa que está no sistema religioso enganado ou enganada, como eu mesmo fui uma pessoa enganada durante 21 anos dentro de um sistema religioso evangélico, e quando eu tive meus olhos abertos, que eu passei a enxergar e que eu fui confrontado com a verdade, quando me disseram que eu não era pastor, e eu fui tentar provar através das escrituras, eu vi que verdadeiramente o pastor, o único pastor é aquele de João 10, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Se eu não dei vida por ninguém, eu não posso ser pastor, e muito menos nem ressuscitei o terceiro dia. Como é que eu posso ser pastor? E a partir daí eu passei a pesquisar e a confrontar aquilo que nas religiões se ensinam e aquilo que as escrituras dizem. E eu vi que tudo que as escrituras dizem não está de acordo com o que se é ensinado nas religiões. Então, a partir daí eu me desliguei de religião, porque eu vi que religião nada mais é do que amuletos, atalhos para te privar de você chegar ao verdadeiro caminho, que é o Salvador. Como João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se ele é um caminho, por que eu vou procurar uma religião para tornar um atalho? Eu tenho que ir direto ao caminho, não a um atalho. Se você tem que ir para um certo lugar e você sabe que existe um caminho que te leva direto àquele determinado lugar, por que você vai procurar atalho e correr riscos, se o caminho é o mais certo, ou na verdade é o certo? Então, por isso eu me desliguei de religião, por essas coisas. E a gente às vezes chega para pessoas e vai falar dessas verdades, que o nome do Salvador não é Jesus, mas é Yahushua. As pessoas te respondem o seguinte: irmão, tudo bem, você me provou com as escrituras que o nome verdadeiramente não é Jesus, né? Como de João 5,43, ele diz: eu vim em nome do meu Pai. O Pai é Yahweh, o Filho Yahushua. Yahushua, Shua quer dizer salvação. Então, quando você fala Yahushua ou Yahushua, você está dizendo salvação de Yahweh, ou Yahweh é a salvação. Por isso que ele diz que ele veio no nome do Pai, e muitos não o receberam. Mas se alguém viesse no seu próprio nome, a esse receberiam. Então, amados, você chega para a pessoa e fala: mas o nome do Salvador não é Jesus, é Yahushua. A pessoa fala: sei, tudo bem, mas deixa eu ficar com Jesus mesmo, porque o que importa não é o nome. Aí eu me pergunto: será que essas pessoas, elas realmente crêem na Bíblia, que é o livro que elas dizem seguir? Será que elas aceitam realmente o que a Bíblia fala? Porque está escrito aqui, porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém acrescentar, ou seja, se o nome é Yahushua, eles acrescentaram o nome Jesus no lugar do nome de Yahushua, e substituíram, fez pior. E diz aí no verso 19: se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, o Criador, o nosso Pai Yahweh, que a Bíblia chama de Deus, tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que é a Jerusalém celestial, que um dia vai descer, para poder, a nova Jerusalém, né, que vai descer, conforme nós lemos aqui, a noiva é a própria nova Jerusalém, que vai descer do céu, da parte do Criador, para habitar na terra. Está dizendo aqui que o próprio Criador tirará a parte dessa pessoa que acrescentar alguma coisa deste livro. E aí as pessoas vão falar: mas onde está o acréscimo aqui, amado? O acréscimo do nome, se o nome é Yahushua, eles colocaram Jesus, eles não acrescentaram alguma coisa? Eles não acrescentaram a letra J e ainda mudaram o nome? Isso não é um acréscimo?
Se a Bíblia diz que nem um J ou um tio se deveria acrescentar ou tirar, e se eles acrescentarem, além, pior do que isso, eles fizeram, tiraram o nome verdadeiro do Salvador e acrescentaram e colocaram o nome Jesus, o nome falso, para substituir. E as pessoas dizem amar o Salvador e dizem que o nome não importa. Me desculpa, querido, se você disse que o nome do Salvador não importa, é muito duvidoso esse amor que você diz ter por ele. Não tem importância, irmão. Importância é o sacrifício que ele fez. Será que verdadeiramente o nome não tem importância? Se o nome não tem importância, por que quando você vai a um médico, em qualquer lugar, você chega lá, você não dá qualquer nome? Qual o seu nome? Bota qualquer nome aí, a hora que me chamar eu entro. Eu falo que esse nome é meu, porque nome não importa. É só para você pensar um pouco que o nome sim é importante e é a identidade da pessoa. Então o nome do nosso Salvador é a identidade dele. Se nome não importa, eu faço um desafio com você. Você que diz que nome não importa. Se você, por exemplo, é casado, tem a sua esposa, será que se você acordasse durante a noite, o seu nome fosse José, e você acordasse com a sua esposa te chamando, ô João? Aí a primeira noite você ia levar um susto, mas você ia pensar assim, não, ela deve estar sonhando, tudo bem. Chega no segundo dia de novo, ela durante a noite acorda, João? Você vai falar, João? Mas se meu nome é José, o que está acontecendo? Será que ela está me traindo com o João? Será que ela está comigo, mas pensando no João? Só para você pensar um pouco que nome tem importância. Depois passa a segunda noite, a terceira noite, de novo ela, ao invés de te chamar José, porque seu nome é José, ela de novo, João, você vai sacudir, ela vai acordar ela da cama, se ela tiver acordada, você vai falar, que história é essa de João? Quem é esse tal de João? E você diz que nome não importa, não é verdade? Se o nome não importa, por que você vai se preocupar se a sua mulher te chamou de João, se você é José? Ué, o nome não tem importância. Isso é para você ver que quando você diz que nome não importa, você simplesmente não quer sair da tua zona de conforto e perder muitos benefícios que às vezes a religião te propôs, ou não está disposto a perder muitas amizades ou supostas amizades por causa do nome do Salvador. Porque ele disse que por causa do meu nome serias odiado de todo mundo. Está lá em Mateus 22, Mateus 10, verso 22 em diante. Por causa do meu nome serias odiado. Lá em Marcos também fala isso, no Evangelho de Marcos. Então, querido, se o nome não importa, você que é a mulher, você aceitaria o seu marido te chamar? Se o teu nome é, por exemplo, Marta, ele te chamar de Joana? Joana, meu amor. Aí acorda durante a noite, Joana, por favor. Ô Joana, eu te amo. Você ia ficar, como dizem, né, com uma pulga atrás da orelha. Joana? Ué, mas se meu nome é Marta, o que está acontecendo? Ué, mas você disse que o nome não importa, então não era para você se importar se o teu marido acordar durante a noite e te chamasse de Joana se você é Marta. Isso é para você ver que nome importa. Eu estou pegando aqui em coisas mais simples para você entender que verdadeiramente quando você às vezes não quer assumir e até reconhece e entende que o nome do nosso Salvador foi trocado e ocultado e que o nome do nosso Pai Yahweh também foi tirado da Bíblia e colocado no título de Deus. Às vezes você não quer assumir esse nome, um compromisso com ele, porque você vai ser chamado de louca ou de louco, ou ser chamado de... Você agora ficou maluco pregando um nome que nem está na Bíblia, mas esse nome está na Bíblia e Yahushua está na Bíblia. Eu tenho a Bíblia ali, Dalet, que tem o nome do Salvador. A Bíblia com o nome Yahushua. Entendeu? Mas infelizmente as pessoas às vezes não querem sair da sua zona de conforto e por isso elas dizem que nome não tem nada a ver, mas nome tem muito a ver. O nome, ele é a identidade de uma pessoa. É como eu estava dizendo, eu duvido se você for em uma delegacia prestar uma queixa e chega lá, o delegado escreve lá todo o boletim de ocorrência e fala assim, qual é o teu nome? Você vai falar, bota aí João. Ele vai falar, mas João é o teu nome? Você vai falar, não é não, mas não importa não, o nome não tem problema. Sabe o que ele vai te responder? Você está pensando que ele vai te responder simplesmente, você está pensando que nós estamos aqui de brincadeira? Porque eu preciso do teu nome, o teu nome é a tua identidade. Então, como é que nome não importa? Se entre os homens que são pecadores, que vão morrer, o nome é importante, imagine
perante o nosso Pai e nosso Criador. É só para você pensar e entender e não deixar se enganar com essa história de que nome não importa. O nome do nosso Salvador e do nosso Pai Yahweh, sim, é e será sempre muito importante. Se você diz que o ama e vê que as pessoas trocaram o seu nome, e além do mais, o nome Jesus é um nome blasfemo. Se você pesquisar direitinho, você vai ver a blasfêmia que significa o nome Jesus. Entendeu? Para se cumprir a profecia também de Isaías, capítulo 52, verso 5 e 6, que o nosso Pai fala assim: o meu nome é blasfemado todo o dia. E você vai pesquisar sobre esse nome Jesus, você vai ver a blasfêmia que está neste nome. Entendeu, amado? Então, esse aqui é só o primeiro ponto para você que diz que nome não importa. Outra coisa, a gente chega para as pessoas e às vezes vai falar para elas. Muitos já me questionaram: mas quer dizer que você agora não congrega mais, não vai ao templo, na casa de Deus? Eu falo assim: mas casa de Deus? Mas aonde é a casa de Deus? Eles falam: a igreja. Eu falo: mas aonde é que está escrito que igreja? Um templo de pedra, feito por mãos de homens, é a casa de Deus. Pelo contrário, a minha Bíblia e a Bíblia que você tem, está escrito que o Altíssimo, que criou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. A não ser que você me prove o contrário, de que um anjo desceu do céu e construiu esse templo lá, aí pode até ser a casa dele. Mas se for construído por mãos de homens, a Bíblia diz que ele não habita lá. Então como é que eu tenho que ir lá, que lá é a casa de Deus? Não existe isto aí, amado. Que eu saiba, a casa do Criador está lá em 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o santuário de Yahweh, que a Bíblia chama de Deus, e que o Espírito de Yahweh habita em vocês? Então o nosso corpo é o templo, ou seja, na nossa pineal, glândula pineal, é onde o Espírito do Criador habita, para nos dar instrução, entendimento, nos fazer entender as coisas que Ele quer que entendamos. Mas a religião, ela é amuleto para poder te afastar do nosso Criador, ou do caminho verdadeiro, que é o nosso Salvador Yahushua. Por que eu hoje não frequento mais um templo? Porque é simples, amado. João 14,6, o Salvador diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Ele é o caminho, por que eu vou procurar um atalho? Por exemplo, se você trabalhasse em uma empresa, por exemplo, uma estatal como a Petrobras, por exemplo, você trabalha na Petrobras, mas você não é registrado direto pela Petrobras, porque você é registrado através de uma firma terceirizada. Aí você ganha lá de repente um salário de R$ 1.500, R$ 2.000, né? Aí você descobre que existe uma forma justa, sem mentira, de você fichar direto na Petrobras, sem precisar passar por firma terceirizada e ganhar um salário de R$ 10.000. Eu te pergunto, aí você vai lá, ficha direto na Petrobras, seu salário passa de R$ 1.000 ou de R$ 1.500 para R$ 10.000. Aí eu te pergunto, depois de você saber que você tem o direito de trabalhar direto na estatal, fichado direto por ela, eu te pergunto, você voltaria para uma firma terceirizada para ganhar R$ 1.500 ou R$ 2.000? Você faria isso? Você não faria. É por isso que eu hoje não volto para a religião, porque eu descobri que eu posso ir direto ao meu Pai, em nome do Salvador Yahushua. Eu não preciso de uma terceirizada chamada religião, ou um templo religioso evangélico, ou espírita, ou rabínico, judaico, ou católico, para poder dar, através dali, aquele líder religioso se dizendo ser o mediador, o porta-voz de Deus, para ele me apresentar ao Criador. A Bíblia não manda isso. A Bíblia diz na carta de Paulo a Timóteo que existe ou seja, um só mediador entre o Criador, nosso Pai Yahweh, e nós, homens, seres humanos. É um só mediador, aquele que faz a mediação, aquele que por intermédio dele você tem acesso ao Pai. Ele rompeu a barreira que havia entre o homem e o Criador. O véu do templo se rasgou no meio e essa inimizade foi desfeita. Hoje você tem direto acesso ao Pai. Você não precisa de um terceiro. Eu vou até o líder religioso, que é a minha cobertura espiritual, ele vai orar por mim, aí depois de lá Jesus vai ouvir a minha oração, e depois Jesus vai me apresentar a Deus, porque no sistema religioso chama o Salvador de Jesus.
Não é assim, amado, que funciona. Se você for pelas Escrituras e você respeita a Escritura, você vai ver que não é assim que funciona. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Salvador Yahushua, que você conhece na Bíblia como Jesus, ele diz dessa forma. Ele diz: ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não está mandando você procurar um atalho para ir até ele. Esse atalho que é a igreja religiosa, né, de pedra, te leva até o Salvador, depois o Salvador vai te levar ao Pai. Não existe isso na Escritura. A Escritura diz diretamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, você vai ao Salvador. Aí alguém fala assim: não, mas você tem que ir lá no templo buscar o Salvador. Mas quem foi que disse que ele está lá? Você já leu Mateus 24? Está escrito em Mateus 24, ele falou: quando alguém te disser, eis que ele está no deserto, não acredite. Ele disse: quando alguém te disser, eis que ele está lá no interior da casa, não acredite. E como é que você está dizendo para poder a pessoa ir lá na casa de Deus buscar o Salvador? Que o Salvador vai te conduzir a Deus, ao Pai. Se o próprio Salvador falou: quando alguém te disser que ele está lá no interior da casa, para você não acreditar nisso. Está escrito em Mateus 24. Vamos conferir aqui para você não achar que eu estou tentando colocar palavras na sua boca ou te confundir. Só para você ter noção de que a religião, ela nada mais é do que atalhos para nos tirar o foco e a direção do nosso Salvador. Aquilo que ele nos manda fazer, a religião vem nos ensinando de forma errada para que nós venhamos passar por cima. Entendeu? Está aqui em Mateus 24, vou achar aqui a parte que fala, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra rumores de guerra. E nós vamos achar aqui a palavra que diz: em vários lugares haverá rumores de guerra, e quando disserem, surgirão muitos falsos profetas e enganadores, enganarão a muitos, pois se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando vides abominação do lugar desolador, a passagem, é porque eu não deixei anotado aqui, mas é aqui em Mateus 24, com certeza, que ele diz que quando disserem, eis que ele está no deserto, eis que ele está no interior da casa, se você pesquisar direitinho na tua casa, procurar em Mateus capítulo 24, você vai encontrar a passagem ele falando: quando disserem que ele está no deserto ou que ele está no interior da casa, para não acreditar. Porque surgirão muitos falsos cristos e enganarão a muito. Eis que vos tenho dito. Aqui, ó, versículo 26. Mateus capítulo 24, verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Mateus 24, versos 26 e 27. Aí você me diz que a igreja, o templo de pedra, é a casa de Deus, que nós temos que ir lá buscar Jesus, porque ele é o caminho e ele está lá. Mas a Escritura me mostra o contrário. A Escritura diz: quando te disser que ele está no deserto, não vai ao encontro, não vai lá ver. Quando te disser que ele está na casa, irmão, vamos lá na igreja, que lá é a casa de Deus, Jesus está lá. Mas a Bíblia diz que ele não está lá, para não acreditar. E aí? Aí Atos capítulo 7, verso 48, está escrito assim: porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso só algumas partes que eu estou lendo aqui, para você entender que religião nada mais é do que atalhos, são caminhos, sim, caminhos no plural, mas a Bíblia não nos apresenta caminhos no plural para nós chegarmos ao Criador. Pelo contrário, Provérbios 14, 12 está escrito: há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o final são caminhos de morte. Quando a Bíblia fala de caminhos, ela vai se referir a caminhos de morte. Agora, quando ela fala do único caminho, do singular, aí ela vai falar do caminho que é a vida. Esse caminho de João, capítulo 14, verso 6, que o Salvador diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho que te leva ao Pai.
Não existe caminhos no plural que te levam ao Pai. Existem muitos caminhos por aí, sim. São caminhos largos e espaçosos que no final vão conduzir à morte. E o que é a morte? A morte é o Belial, é o Deus Terron, Deus das trevas, aquele ser lá de Apocalipse capítulo 6, né? Que vem montado no cavalo amarelo, o Deus morte, o segundo Deus que a Bíblia apresenta, o Deus de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que tem cegado o entendimento dos incrédulos, esse Deus que a Bíblia chama ele de Baal, de Belial, esse Deus Terron que tem tido seu nome ocultado, que será o último inimigo a ser destruído, né? Que é a morte, o Deus morte, o Deus das trevas. É este Deus que tem enganado e cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho, ou seja, da promessa de Yahushua, que é a imagem. Yahushua é a imagem do Criador. Entendeu? Este é o propósito das religiões, ser atalhos para privar você de ir direto ao caminho, para terceirizar um trabalho que você não precisa terceirizar. Lembra do que eu falei na parábola? É como se você pudesse fichar direto em uma estatal, ganhar 10 vezes mais, e você está indo para uma empresa terceirizada ganhando 10 vezes menos porque a religião te enganou. E é assim que funciona, religião versus o Salvador. O Salvador te leva direto ao Pai. Na tua oração, na tua casa, dentro de um ônibus, no teu trabalho, em qualquer lugar que você estiver, conforme ele mesmo falou para a mulher, em João capítulo 4, a partir do verso 19 até o verso 23, 25, que a mulher pergunta para ele: mestre, nossos pais dizem que o lugar de adorar é em Samaria, no monte. Já os hebreus falam que é em Jerusalém. E tu, o que tu dizes? Onde é o lugar certo de adorar? O Salvador fala para a mulher: mulher, você crê que virá a hora e já chegou em que não adorareis nem no monte Samaria e nem em Jerusalém, que tinha lá um templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade? O que significa em espírito e verdade? Porque para a mulher tinha que ter um lugar específico para poder adorar, ou era lá no monte, ou era no templo. O Salvador mostrou que não existe um lugar X e específico para adorar. O lugar de adorar é em espírito e verdade, ou seja, em qualquer lugar que você estiver. Você está no teu ônibus indo para o teu trabalho, sentiu vontade de adorar o Pai, falar com Ele, no espírito, no pensamento, tu vai falar. Você sentiu vontade de agradecer Ele por mais um dia, isso é adorar? Você vai falar no pensamento: obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por estar com saúde, por eu estar indo para o meu trabalho. Quando você estiver voltando para casa: obrigado, meu Pai, por mais um dia de trabalho cumprido. Ou se você estiver andando na rua: obrigado, meu Pai, pela minha saúde, por meus órgãos estarem todos funcionando, os membros do meu corpo. Isto significa adorar em espírito e verdade, falar com teu Pai. Fazer uma oração no secreto, como diz Mateus capítulo 6, verso 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto ou no teu aposento, fechando a tua porta sobre ti, vai falar com teu Pai no secreto, que teu Pai que te vê no secreto, Ele vai te recompensar publicamente, no secreto, aqui ó, no entendimento, na mente, usando a tua glândula pineal. Isso a religião não vai te ensinar, porque eles querem que você vá lá para dentro do templo, depender deles, enquanto se você for dependente deles, você vai ser obrigado a estar dando dízimo como dinheiro, e dízimo nunca foi dinheiro. Você vai ter que ir para lá se batizar em água, e a Bíblia não manda ninguém se batizar nos dias de hoje, né? Você vai ter que ir para lá tomar santa ceia, enquanto a Bíblia não manda ninguém tomar ceia, pelo contrário, está proibido. Ele disse: nunca mais beberei do fruto da videira até aquele grande dia em que eu vou beber com vocês no reino do meu Pai. Está escrito, mas a religião manda você tomar. E chega lá, nós comemos pão, bebemos vinho, dizendo que aquilo é a ceia, mas se você for examinar, a Bíblia vai dizer: depois que o Salvador ceou, depois que ele já tinha ceado, semelhantemente ele apanhou o pão e disse: tomai e comei, que isso simboliza o meu corpo que será partido por vocês. Semelhantemente, depois de ter dado o pão, também pegou o cálice, que na mesa tinha cálice de vinho, ele deu um cálice de vinho para o povo e falou: esse cálice simboliza o meu sangue que será derramado por vocês. Semelhantemente, ou seja, depois de ter ceado,
Quer dizer, que a ceia já tinha acontecido quando ele panhou o pão e deu, e quando ele panhou o vinho também deu. Então o pão e vinho não é ceia, mas a ceia está lá em Êxodo 12. Um cordeiro que era morto e ele era assado e comido junto com pães ázimos e ervas amargas. Isto era a ceia, ou a Páscoa. Isto é a Páscoa, porque o que a Bíblia chama de ceia é Páscoa, entendeu? E depois que o Salvador cumpre essa última Páscoa que ceiou com os discípulos ali, a ceia foi um jantar à noite, na madrugada. E ali, depois dele ter ceado, comido o cordeiro, com pães amargos, com pães ázimos e ervas amargas, então ele vai e faz aquela cerimônia ali, ele vai, mostra e apresenta para os discípulos aquele vinho e aquele pão, mas ele já havia ceado. Ele dá aquele pão dizendo que simbolizava o corpo dele que seria partido, e ele dá também aquele cálice de vinho dizendo: este aqui simboliza o meu sangue que será derramado por vocês. Então a ceia não é pão e vinho, a ceia foi um cordeiro morto e assado, entendeu? E depois da ceia, que era o cordeiro que eles já tinham comido, eles foram e beberam o cálice de vinho e comeram o pão. Mas a religião ensina que ceia é pão e vinho, e não é. Entendeu? Esse é um dos pontos que eu tenho para te passar. Então, querido, você às vezes pensa assim: mas se eu assumir um compromisso com o Yahushua, eu vou perder minha amizade. Com certeza, muitas pessoas vão odiar você. Mas eu quero te dizer, você não será o único e nem o primeiro. Porque isso aconteceu com Elias. Mas quando Elias pensou que ele estava sozinho, você sabe o que aconteceu? Lá no livro de 1 Reis, ele falou: Senhor, mataram todos os seus profetas e só eu fiquei. O Criador falou com ele: não, Elias, eu preservei Israel, no meio do povo de Israel, porque Israel não é um país e nem uma terra, mas Israel é um povo. Eu preservei no meio do meu povo, no meio do povo de Israel, 7.000 joelhos que não se dobraram perante Terrom, ou perante Belial, ou Baal, que a Bíblia chama, né, de Baal ou Belial. 7.000 joelhos de pessoas também que eram fiéis como Elias. Então, se você assumir um compromisso com o Salvador e assumir um compromisso com o nome dele, claro, muitos vão virar as costas para você, muitos não vão querer mais conversa com você, você será rejeitado até na própria família, mas não faltará pessoas que também assumiram um compromisso com o Salvador e com o seu nome, e que você poderá se comunicar com elas, assim como o Criador preparou essas pessoas, esses 7.000 que não dobraram o seu joelho perante Baal. E essas pessoas, então, agora puderam se unir a Elias. Você está entendendo? Então, é dessa forma, querido. Com certeza, odiado você será por causa do nome do Salvador. Mas João, capítulo 15, verso de número 20, o Salvador diz assim, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se odiaram a mim sendo Senhor, será que não vão odiar vocês também sendo servos? Você não é maior do que o teu Salvador. Odiaram ele, vão odiar você também. Mas se você for fiel e se você crer na sua promessa e na sua palavra, de que ele prometeu de levar para o jardim do Éden todo ser humano que for justo, descendente de Adão, essa é a promessa que a Bíblia vem chamando de Evangelho, porque isso não está na Bíblia, mas está nos livros escondidos que eles esconderam, chamado Apócrifos. Se você for fiel e crer nessa promessa, nessa palavra, com certeza você terá o direito a entrar no paraíso. Então essa é a palavra que eu deixo para você, que você não se deixe mais ser enganado e saiba que o nome é sim muito importante.